Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas que já estão aqui conosco, né, nessa noite de domingo tão especial, onde a gente comemora, né, o Dia das Mães. E na noite de hoje, que é uma noite especial, que vamos homenagear esses espíritos que reencarnam, né, como mulher, para passar pela experiência da maternidade. Não só a maternidade biológica, mas a gente sabe que existem hoje muitas formas de maternidade. São avós, tias, amigas, professoras. Ou seja, hoje nós compreendemos que a maternidade, ela transpassa apenas essa questão da ligação consanguínea, né? E para estar conosco nessa noite de domingo, nós vamos ter a nossa amiga Cris Mascarenhas, que é do Núcleo Espírita Alta de Souza, também é integrante do grupo escutatória, né, da Nani, que esteve conosco no mês passado. Ela também é coordenadora do NEP, da Federação Espírita Pernambucana, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e é uma amiga querida, que aceitou o convite e vai estar conosco nessa noite. E desde já nós agradecemos. A gente vai chamar ela daqui a pouquinho para estar conosco aqui na tela. E nós temos um aviso, né, antes da nossa leitura, nossa mensagem, uma mensagem linda de Maria Dolores sobre a mãe, sobre as mães, um aviso da campanha Quarentena Sem Fome do mês de maio, né, que, como sempre, a parceria do Regeneração com o grupo Espalhando Amor, que é um grupo de pessoas que se une para fazer o bem, para espalhar amor, literalmente, né, e faz essa parceria com o Departamento Social do Regeneração e o Departamento do DIGE, que é de Infância e Juventude. Então, próximo dia 15 de maio, sábado, nós estaremos presencialmente fazendo, né, a distribuição do que foi arrecadado. Ainda é possível fazer as doações. Só é seguir as redes sociais do Regeneração e do Grupo Espalhando Amor, e lá vai estar explicado tudo direitinho, né, como a gente pode colaborar de alguma forma, ou doando alimento, ou fazendo a contribuição financeira, mas é possível, sim, a gente colaborar e se unir nessa corrente do bem, nessa corrente do amor, para estarmos auxiliando os nossos irmãos que, durante essa pandemia, estão passando por dificuldades, né, financeiras, dificuldades econômicas, e também é papel nosso auxiliar essas pessoas, também com a caridade material, e lógico que, em comunhão com essa caridade material, vem a caridade moral, vem a caridade espiritual e tudo isso. Então, fica aqui esse aviso, né, relembrando essa campanha próximo sábado do Espalhando Amor, para a gente colaborar. Eu vou ler aqui a mensagem do Espírito Maria Dolores, né, pelo Chico Xavier, uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Né, está no livro Somente Amor. E o texto tem como título Mãe, e fala o seguinte: procurei ansiosamente um símbolo do amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse à vida, a fim de estar contente, que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa, alto e bendito. O astro imenso, porém, pedia espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte esse traço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar. Mas a fonte exigia a hospedagem do leito, a fim de prosseguir à procura do mar. Fui à árvore amiga e notei a lição, conquanto a se entregar tanto aos bons quanto aos frutos. Precisa defesa e vínculos no chão. Ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos, vi a abelha no favo a pedir mel às flores, nuvens para servir, solicitando alturas, escolas em função, buscando professores, e o lar para ser lar, exigindo estruturas.
toda força, todo bem que ao bem se entregue, em bondade constante e em contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, mãe querida, encontra o amor que nasce e cresce, em suma, no sacrifício pura, acalentando a vida, sem reclamar a terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo o amor que existe, as mães são guias, anjos, sereunes, cujo brilho, por si só, nos protege e persiste em ser somente amor, no excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde em teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. E é com essa mensagem belíssima de Maria Dolores que nós elevamos nosso pensamento ao alto e agradecemos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais por estarmos aqui nessa noite de domingo, comemorando mais um ano de Dia das Mães. Mas lembremos-nos sempre que Dia das Mães é todo dia, é sempre. Que a espiritualidade superior possa abençoar todas as mulheres, todas as mães, todos os pais que são mães, todos os seres que têm esse sentimento acolhedor do afeto, da paciência, da renúncia que compõe as diretrizes da maternidade. Abençoa a nossa irmã Cris, que irá usar da palavra, que ela seja abençoada e mais uma vez sirva de porta-voz para esse espargimento da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. E que todos que estejam aqui presentes, conectados, possam também ser auxiliados pelo alto. E que o amor de Deus nunca falte. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu convido nossa irmã Cris a estar conosco aqui na tela. Cris, venha, por gentileza. Cris, querida, maravilhosa, amiga, muito obrigado por ter aceitado o convite e deixo com você a partir de agora, tá certo? Que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Linda mensagem de Maria Dolores, eu amo ela. E você, a sua oração foi linda também, que Jesus e Maria de Nazaré, né, a mãe de todos nós, possa nos abençoar nessa noite. Obrigada pelo convite, viu, Manuzinho? E todos do Regeneração. Bom, gente, boa noite a todos, né? Quero dar as boas-vindas. Estou vendo aqui um monte, uns coraçõezinhos amigos, Fátima Soares, Wene Barros, muito contente. E estou contente também porque eu estou vendo nomes masculinos aqui, né? Tem o Diego, tem o Danilo também está aqui, Simone Marques, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que é para o espírito, não é para o homem ou para a mulher. Mesmo quando se trata de maternidade, quando se trata da mulher, da questão da mulher, porque nós somos espíritos que encarnamos, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Então, precisamos ter as duas experiências para equilibrarmos, né, aquelas energias diferentes. Então, eu costumo dizer que não existe dia da mulher, dia das mães, sem os homens, eles fazem parte, eles precisam estar dentro dessa discussão, né, junto com a gente. Então, vamos lá. Diogo, cadê os likes? Bom, gente, eu queria começar falando para vocês o seguinte: em maio de 1905, uma jovem senhora de apenas 40 anos, ela morre, certo? O nome dela era Anna Jarvis. A filha dela entra em depressão, não aceita. E depois de uns 2 anos, as amigas, vendo que ela não conseguia se recuperar, resolvem fazer uma festa, mas uma festa grande, um evento, chamando pessoas da rua, da igreja, para animar essa moça, que também tem o mesmo nome da mãe, Ana também, Anna Jarvis. Então, essa festa ocorre, ela fica feliz, as amigas providenciam cravos brancos, porque a mãe gostava muito de cravos brancos, porque tem uma simbologia de pureza, de simplicidade também. Então, ela resolve estender essa comemoração para todas as mães. E ela se compromete a mandar para as igrejas
milhares de cravos para distribuir, para ofertar a todas as mães que chegavam, né? Ela tomou como base o segundo domingo de maio, porque a mãe morreu mais ou menos, desencarnou mais ou menos nessa época, né? Isso foi passando, foi tomando uma proporção muito grande. No município foi instituído o Dia das Mães, alguns estados dos Estados Unidos também, depois do mundo. Aqui no Brasil foi Getúlio Vargas que instituiu o Dia das Mães para a gente na época dele, tá certo? Mas aí o que aconteceu? Começou a virar uma data comercial. E ela e a irmã ficaram muito indignadas com isso. Começaram a fazer algumas campanhas contra, porque as pessoas iam vender cravo na frente das igrejas. Ela percebia que, em vez da pessoa homenagear a mãe, mandava um cartão, às vezes até impresso, sem nenhum bilhetinho, né? Sem nenhuma mensagem personalizada, manuscrito. Não iam até a mãe, mas mandavam os presentes. Então, ela viu que virou realmente algo comercial e fora do controle. Então, foram feitas diversas manifestações para acabar, cancelar o Dia das Mães. Foi ao contrário. Elas entraram na justiça, ela chegou a ser presa, ela usou toda a herança nessa briga e não conseguiu, né? Foi vencida, ela terminou pobre, triste, revoltada, e deu uma última entrevista, né, para os jornalistas sobre esse desgosto dela, e ela termina num sanatório, os seus últimos dias, né, de vida. E depois de um tempo, chega-se uma mensagem espiritual, né, que diz o seguinte: por favor, peça aos espíritas, nós, que conjuntamente ao Natal, retirem o Dia das Mães dos balcões e das caixas registradoras. Enfeitem-nos de bondade e alegria. Contabilizem-nos no coração. Eles podem fazer isso, né? Então, olha a confiança, né? Quando vai estar lá na dimensão espiritual, nessa rede que pode ser feita, elevando os sentimentos, o amor, em vez das questões materiais, né? E aí a gente fica pensando, o que é que estaria hoje a Ana Davis pensando sobre o nosso comportamento hoje? Como é o Dia das Mães hoje? Como está? A gente está mais próximo, a gente está mais cuidando de dar um telefonema, agora que não pode ver pessoalmente, de um cuidado, de levar uma comida, ou a gente está mandando presentes aleatoriamente? Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente pensar, né? Se a gente está usando isso, essa data para restaurantes, viagens, ou não. Estamos aproveitando num tempo, numa companhia com as nossas mães. Então, Emmanuel, ele traz uma mensagem muito bonita chamada Em Louvor das Mães, que Chico Xavier psicografou, está no livro Cartas do Coração. E ela começa assim, a mensagem: o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Rege a própria vida. Então, um conjunto, né? O lar tem um conjunto ali. No livro Constelações Familiares, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, ele traz como a gente fazer esse desenvolvimento, essa evolução moral e espiritual do ser humano, né, dos componentes da família, dentro da família, independente dos laços, se são físicos, se são do coração, independente de configuração dessa família, né? Mas como a gente faz isso e qual o impacto que isso tem na sociedade? Porque o objetivo é a conquista da fraternidade, que a gente está exercitando agora com a pandemia de Covid-19, né? Porque, enfim, somos irmãos. Então, é a ideia que o lar é a primeira escola, realmente tudo a gente treina, né? Aqui dentro do lar a gente testa para lá fora fazer igual, né? E Jesus, sendo o modelo e guia nosso, o guia aquele que sabe, né, onde a gente quer chegar, onde deve chegar, qual o caminho, e modelo, o exemplo perfeito, ele
aos 12 anos de idade, 13 anos, quando ele é apresentado no templo e quando ele passa por aquela cerimônia chamada Bar Mitzvah, né, que passa da fase de criança para adulto, que o judeu não tem adolescência, Jesus ali, por conta de um questionamento da mãe, Maria de Nazaré, preocupada com o futuro dele, né, tentando inserir ele nos serviços da sinagoga, ele pede a José, ao pai, que o admita na carpintaria. Então, ele já traz uma mensagem de que tudo começa no lar, primeiro no lar. E ele cumpre essa obrigação, o pai morre, ele toma conta da carpintaria, Jesus só sai de casa para o seu messianato depois dos 33 anos de idade. Ou seja, na sua vida pública, depois de ter cumprido, de ter deixado a família, né, toda estruturada, ele cumpre essa honra, né, os seus pais. Então, o nosso comportamento lá fora diz muito respeito de como é o nosso comportamento dentro de casa. Como a gente age em casa, a gente vai agir lá fora. A gente pode até, por um momento, esconder, mas não é sustentável. Em algum momento, a máscara cai, né, como dizem. Então, esse exemplo na família é muito importante. E esse exemplo, gente, de uma forma geral, vem da mãe. É dela, né? Por que a Joana fala constelação? Ela se inspira na proposta astronômica e ela fala que a família é uma grande constelação. Ela diz que o pai é o sol, não por ser o mais importante, né? Mas é aquele que tem aquelas tarefas de manter, né, de nutrir a família, mantenedor, digamos assim. A mãe é a lua. Por quê? A lua representa a ternura, a doçura, a afetividade, a afabilidade, né? Mas também tem a energia da lua, que a gente fala, né? Ela tem uma força também, ela tem uma disciplina e um respeito, né? E ela dá o quê? O equilíbrio, né? E os filhos são os astros, ali circulando ao redor deles, né? Os asteroides, os familiares, enfim, disso a gente tem um exemplo de quê? Esses mundos, eles funcionam em solidariedade. Tudo no universo funciona em solidariedade para que haja uma harmonia, um equilíbrio. Então, seria um pequeno universo, a casa da gente, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos amigos dizem o seguinte: uma recrudescência do egoísmo. Por quê? Se estamos sozinhos, se não nos relacionamos, só vamos pensar em nós. E nós somos seres gregários por natureza. O indício disso é quando perguntaram para uns antropólogos quando foi que se deu conta da família, né, da relação de afeto, digamos assim, em nossos ancestrais. E eles trazem que foi quando acharam um osso, eles conseguiram identificar a era, quando acharam um osso, fêmur, que é aquele maior osso que a gente tem, colado. Porque ninguém consegue fazer nada com o fêmur quebrado. Então, aquele fêmur colado significa que alguém se importou com aquele outro, que alguém dedicou algum tempo, que alguém cuidou daquele outro, que alguém deu comida, né? E aí, esses laços de afeto, a gente já pode dizer que é uma família, né? E ele continua assim, o Emmanuel: se a criança é o futuro, no coração das mães, que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Olha a importância dela em relação ao futuro. O que é que ela está gerando? Ela está gerando o futuro. O nosso futuro, né? Essas crianças que estão vindo aí. E aí, lá também, no Livro dos Espíritos, pergunta: qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na Terra? Aos homens no sentido de humanidade, certo? Aos homens de uma maneira geral. A resposta é: a missão mais importante é a da mulher. E complementam: porque é ela que educa o homem. Tá, falam muito assim, né? Metade do mundo é mulher, metade nasceu da mulher, né? Tem essa brincadeira, que é uma brincadeira que é verdade, né? Mas todo homem é educado por uma mulher. A criança, lá, o judeu, depois dos 12 anos de idade, que vira adulto, até ali foi educado pela mulher, pela mãe, né?
Então, aqui, ó, no livro Boa Nova, esse livro é de Humberto de Campos, gente. Esse livro aqui é como se fosse um evangelho por Humberto de Campos, tá certo? No livro Boa Nova, nesse capítulo aqui, a mulher e a ressurreição, fala de Maria, de Magdala, a mulher e a ressurreição, exatamente, capítulo 22. Diz o seguinte, ó, precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Então, a mulher empresta seu coração a Deus, digamos assim, para trazer essas mensagens, para trazer o sentimento, o afeto, e não só a questão intelectual. Ainda diz assim, ó, sim, Pedro, que é uma conversa de Jesus com Pedro. Replicou Jesus, e ainda será a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações. Olha, construção evangélica, educação do coração, educação da alma, né? No supremo esforço de iluminar o mundo. Vou deixar até marcadinho, porque eu ainda vou usar mais um pouquinho aqui com vocês esse livro, né? E aí, ainda tem uma vantagem. A mulher, quando ela é mãe de todos os filhos. A mulher luta por um porvir melhor, porque ela está pensando no futuro do filho e dos filhos das outras mulheres, né? Enquanto o homem, ele saía no tempo dos nossos ancestrais para caçar e ficava ali quietinho, às vezes dias, né, sem se mexer, sem falar, observando ali o animal, a mulher dentro de casa, ela estava o quê? Arrodeada de filhos, desenvolve a visão periférica, né, vê tudo que está aqui, desenvolve a escuta. Imagina, 10 filhos falando ao mesmo tempo. Ela tem que desenvolver essa capacidade de escutar. Escutar é uma forma de amor. De Genane Machado teve aqui, né? O Manuzinho falou, um mês atrás, mais ou menos, eu faço parte do projeto com ela. Escutar é uma forma de amor, porque quando você está escutando o outro, você está esquecendo de você para prestar atenção no outro, está dedicando o seu tempo ao outro, está tentando compreender, está com foco no outro, está esquecendo um pouquinho você, né? Então, isso é muito interessante, esse exemplo que a mãe dá, né? E aí, teve um estabelecimento, um certo tempo aí da história, de um matriarcado curto, um tempo curto, e não podemos dizer que foi uma dominância da mulher, mas ela exerceu uma certa autoridade. Por quê? Observem, quem é que nutre, que dá comida, que amamenta, que prepara o alimento? É a mulher, é uma tarefa, né, que vem dela já naturalmente porque ela amamenta, né? Então, ela compartilha, ela toma cuidado, né? É uma forma de cuidado você alimentar o outro, é uma forma de amor. Lembrando que amor, no hebraico, quer dizer cuidar, é uma ação, não é um sentimento. Então, nesse cuidado, ela está ensinando os filhos dentro de casa, pelo exemplo, a amar, a dividir, a escutar, né? Então, nessa época, gente, que existia esse matriarcado, não havia mortes, não havia guerras, não havia fome, ninguém passava fome, né? E o homem e a mulher, de uma certa maneira, viviam numa comunhão, não tinha problema, né? Os antropólogos dizem que até ali estava tudo bem, viviam em harmonia naquele período com a liderança natural da mulher, né? Mas aí logo depois vem o patriarcado, que se estabelece definitivamente, porque o homem começa a querer conquistar outras terras, a acumular os mantimentos, e aí começam as brigas, as guerras, as disputas por quem vai gerir aquele terreno, quem vai gerir o mundo, e isso causou um prejuízo. E isso ficou como um padrão no mundo. O homem virou um padrão, né? Tudo é pela lente do homem, pelo ponto de vista dele, né? E fora que quando se diz assim, como a mulher para dentro, o homem para fora, até nas atividades, né, que a gente está falando aqui, então o que é que tem muita repercussão? O que sai, o que vai para fora, é o que aparece, a coragem, né?
Então, os homens no universo, eles começaram a ter esse destaque por esse trabalho, né? Essa repercussão, essa importância, né? Mas, lógico que nós sabemos que nos dias de hoje a mulher tem todo o direito e ocupa seus lugares aí no campo profissional, divide e consegue ser mãe e consegue ser profissional do mesmo jeito, né? Mas houve realmente uma predominância do homem na humanidade por conta disso, né? Então, vamos lá. Emmanuel continua da seguinte forma. Ele diz, o homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Aí eu vou voltar para a página 145 aqui do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, de novo. Opa, é para cá. Tá certo, gente? Vou voltar aqui porque Jesus diz uma coisa sobre isso, nessa conversa que ele tem com Pedro, né? O que é essa conversa que ele tem com Pedro nesse capítulo? Pedro recrimina Jesus e diz estar preocupado com Cristo, porque o Cristo estava andando com prostitutas. E não era bom para a reputação, para o projeto da Boa Nova, né? E a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, não se preocupe comigo. Com ele não tem que se preocupar, ele está bem, né? Ele está já espiritualizado, evoluído. E aí trava-se essa conversa onde Jesus fala da responsabilidade do homem também, não só da mulher, uma responsabilidade conjunta. E sobre essa questão que nós estamos vendo, que eu li agora, né, do homem ser mais para o intelectual, para o racional, a mulher mais para o sentimento, Jesus traz uma fala muito bonita. Ele diz assim, ó, em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos. Muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos seus sacrifícios mais pungentes, mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Muito lindo, né? Então, assim, a gente vê aqui o silêncio, e a gente lembra muito de Maria de Nazaré, nesse sentido, porque ela sempre era para dentro, internalizava, ela escutava e guardava para ela, para pensar, para refletir, né? Uma característica da mulher muito forte, enquanto o homem é para fora, está nos outdoors, está aí às vistas, mas para o mundo. E o reino de Deus não é desse mundo. Então, quando o espírito elege a maternidade, escolhe lá a maternidade, né, para reencarnar, os que têm essa condição, essa possibilidade, ele já está no processo de lucificação do seu espírito, de uma evolução natural. E também, lógico, aqueles que recebem essa tarefa é porque precisam também desenvolver esse lado, o equilíbrio. Porque a mulher também precisa de quê? Da agressividade do homem. Porque a agressividade, ela bem dosada, é o que vai dar para a gente ímpeto, vontade, força, determinação. Então, nós precisamos apenas equilibrar. Por isso que encarnamos como homens, como mulheres, porque precisamos aprender, né, com as duas experiências. E Emmanuel continua. Ele diz, compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento na Terra é apostolado fundamental do cristianismo. Auxiliar, assim, o ser materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos o idealismo superior e que buscamos na Boa Nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação dos destinos. Olha, a orientação, né? Uma vez perguntaram a Chico Xavier, eu vou trazer muito Chico aqui porque todos nós sabemos que ele trazia aquelas cartas consoladoras, né, para aquelas mães que tinham perdido seus filhos, e imagina o sofrimento, o desespero de uma mãe que não tem a compreensão ainda de que não morremos, de que o espírito continua, que nada separa o amor, nada separa os laços de afeto,
ela não sabe disso e vê o filho sendo sepultado. Então, é realmente desesperador se pensar por esse ponto de vista, né? Então, perguntam a Chico o seguinte: qual o seu maior sonho? O que tornaria você mais feliz? E ele diz: eu gostaria de ir a uma cidade pequenina, onde ninguém me conhecesse. E se eu pudesse amparar as mães solteiras, as gestantes, ou seja, aquelas mãezinhas sem apoio. Como é importante o apoio, e apoiar a mãe é uma função, um papel de todos nós, homem, mulher, filho, colega, amigo, né? Principalmente no início da gestação, quando se tem, às vezes, uma questão de uma prática de exterminar aquela vida que está vindo, né? O Divaldo Pereira Franco nos orienta o seguinte, que o pai da criança, mesmo que ele não saiba que o aborto foi cometido, o que está pretendendo ser feito, ele é responsável, porque ele fecundou, porque ele sabe. Então, ele deixou, né? Então, é um papel a proteção, no caso do pai. Os pais dessa mulher, dessa mãe, não educaram, diz Divaldo, eles vigiaram, eles são responsáveis intelectuais pelo que aconteceu, em conjunto, né? É uma responsabilidade compartilhada. Os profissionais de saúde nem se falam, porque esses fizeram um juramento de Hipócrates, né, pela vida, de salvar a vida. E tem aqueles onde muitos de nós estamos, que são aqueles que não apoiam o aborto, por exemplo, mas levam, mas dá uma assistência, permite, né, não faz algo sobre, não consegue fazer algo sobre, né? Então, todos nós, quando isso acontece, toda a sociedade é responsável, todos nós somos responsáveis e todos nós vamos sofrer por isso, né? Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, diz o seguinte: mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesma, um de nós dois é culpado. E aí a gente lembra de Emmanuel, né? Que ele diz que nós somos devedores uns dos outros. Ninguém é credor sozinho, né? E muitas vezes, no mundo de expiação e provas que ainda estamos, né? Aí numa transição, nós sabemos que é muito provável que no lar, em sua maioria, venham opositores para se ajustarem, né? Então, às vezes há até uma repulsa entre esses familiares. Isso pode até causar com que a mulher faça com que a mulher possa abortar até espontaneamente. Esse filho naturalmente vai voltar, né? Vai reencarnar, de uma forma geral, ele reencarna. Então, isso também, esse tipo de aborto espontâneo, é um aprendizado para o pai, para a mãe, né? A paciência, da resignação, muitas vezes. Então, o pai precisa acolher a família, precisa acolher essa mãe, né? Muitos espíritos precisando reencarnar, precisando, dependendo da mulher, como co-criadora de Deus. A mulher não é só co-criadora, ela é co-cuidadora. Então, naquele sentido que a gente falou do amor, seu cuidado, né? E para sempre, a mãe vai cuidar do filho, daqueles que ela ama, para sempre, né? Quando perguntam a Chico, quando ele ia para os presídios, os manicômios, né? Aí diziam assim: Chico, você deve ver muitos espíritos obsessores, deve ser um ambiente muito trevoso, né? E aí Chico responde o seguinte: os obsessores não estão mais ali, porque o que eles queriam, o intento, já foi conseguido. Eu vejo as mães dos lados dos seus filhos e elas me ajudam nas orações, nas preces. A mãe sempre intercede, né? Maria de Nazaré intercedia também, e isso é uma coisa da mãe, de fazer essa intercessão. E aí Emmanuel continua. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher
devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos, no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação, os tabernáculos onde as pessoas iam em busca de Deus, encontravam e ali oravam, né? Então a mulher, ela é esse anjo da esperança, por trazer o futuro, por trazer os filhos, a criança, né? A gente só de ver a criança, a gente tem um sentimento, né, de que tudo começa, de que tudo se renova, né? E aí observe que o Emmanuel, ele não traz nesse parágrafo a palavra mãe, ele traz a palavra mulher. Por que será, né, que ele faz isso? Ele não qualifica a mãe, ele diz que a mulher pode ser essa mãe, né? Quem quer ser mãe, independente de gerar, independente de adotar, de ser homem, de ser mulher, quem quer cuidar, quem quer amar, está exercendo esse, como que eu falo, como que eu posso dizer, esse ministério de amor, esse ministério da maternidade, digamos assim, né? Então, nós vemos isso no Evangelho. Quando Maria de Magdala, muito equivocada, obsediada, nós sabemos, né? Naquela vida que ela se definia como uma alma leprosa, de tão suja que ela se sentia, né? Quando ela procura Jesus na casa de Simão Pedro, que ele diz, Maria, ela diz, Rabone, tu me conheces. E aí ele diz, eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome, né? E aí se trava um diálogo muito bonito, porque ela se acha essa alma leprosa, né? Coração amargurado, ela fala de uma podridão, autoestima muito baixa, não se sente merecedora. E aí Jesus faz uma pergunta para ela, Maria, nunca viste o muro velho das casas em ruína? Eles abrem-se em flores. Aí ela diz, Senhor, haverá esperança para mim? Né? Porque tão pecadora. Aí Jesus diz, a mim não importa o passado, mas o que farás amanhã. Essa fala de Jesus é para todos nós, gente. A mensagem do Cristo, ela não tem validade, ela não se vence. É para a gente. Então, ele está dizendo isso para a gente agora, nessa noite, né, que o que importa é o amanhã. A gente pode mudar a qualquer momento, né? Porque a misericórdia de Deus nos oportuniza a cada segundo uma situação para a gente fazer algo de bom, para a gente perdoar alguém, né? Para perdoar a si mesmo e assim conseguir perdoar os outros também, né? E aí Maria, olha o diferencial dela, ela não era só arrependida, ela pergunta o seguinte, que aí sim é você querer reparar o seu erro. A gente talvez fique só no remorso, só, e pare por aí. Mas ela diz o seguinte, ela pergunta, Senhor, o que deverei fazer? Ela quer orientação e ela quer seguir. Jesus responde, ama aos teus filhos. Mas como, mestre, se meu ventre foi varado mais de 1000 vezes, que filhos? Eu não posso ser mãe, não tive a honra de ser mãe. E aí o mestre diz o seguinte, ame os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filho. Então essa é a força da mulher, do amor universal, né? A mãe de todos os filhos, a mãe de tudo, a mãe dos animais, a mãe do marido, a mãe dos pais, né? Então, a gente fica impressionado com essa resposta do Cristo, porque uma mulher que foi tão discriminada até o fim de sua vida, né? E ele diz, ama e te darei o reino das boas aventuranças. E aí Madalena segue seu caminho, né? Passa por todas aquelas fases necessárias para a redenção, que todos nós precisamos, né? Um espírito sofredor como nós, mas que todo mundo pode dar algo. Nós sempre temos algo de bom para dar. E Maria tinha um amor. Ela não tinha oportunidade de dar, né? Então Jesus, ele nos ensina aí que esse amor que se expande,
que aumenta, que ultrapassa os laços de físicos, laços de sangue, da parentela física. Esse amor é o amor materno, é o amor do bem, né? Ele não vê os limites, ele não tem sentido, não tem lógica, se ama, né? E aí tem aquela passagem que quando Jesus está lá pregando, que chega a mãe de Jesus, Maria, com os filhos, e anunciam, tua mãe e teus irmãos estão aí, e ele olha para aquelas pessoas e mostra aquelas pessoas com a mão e diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, minha irmã, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Aí ele sacramenta o que para uns pode parecer um menosprezo à sua família de sangue, ele amplia essa família para uma família espiritual. E quando está saindo de casa para o seu messianato, depois de cumprido, né, toda a sua obrigação de filho querido, filho perfeito, na porta da casinha, Maria insiste que ele fique como que sentindo, né, o pressentimento da mãe, o que ia acontecer, e ela como um espírito entrelaçada com ele nessa missão, ela tinha um déjà vu, digamos assim, né? E quando ela pede para ele não ir, ele diz o seguinte, minha mãe, eu amo e agradeço a Deus pela família que me deu, mas eu amo igualmente toda a humanidade e tenho que levar a boa nova que o meu pai me confiou. Olha, o Filho Jesus, o compromisso com a família universal, com a família, a parentela física primeiro e vai ampliando para universal, né? Então, é por esse amor que nós aprendemos. Esse é o amor de mãe, esse é o amor que é capaz de transcender, né? Esse realmente. E Jesus também entrega Maria a João Evangelista, quando está sendo crucificado, aquele discípulo novinho, que começou com 16 anos, entrega a Maria a João, que representa a humanidade. Qual a humanidade que se espera? Porque João também entrega a Maria. A humanidade também é entregue a Maria para ela cuidar. Qual a característica desse João, dessa humanidade? Como é que era João? Amável, dócil, amoroso, expressava o carinho, não tinha vergonha, recostava a cabeça no coração do Cristo, no peito do Cristo, mas no lado do coração, né? Então, ele representa essa humanidade que a mãe, que a Maria de Nazaré iria cuidar e transformar. Ela como a mãe espiritual de laços indissolúveis, sem fronteiras, sem precisar do corpo, né? Essas mães estão velando por a gente em qualquer situação desencarnada, intercedendo. Nós podemos lembrar de Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz, que mesmo numa esfera superior a dele, cuida dele, né? Toma conta dele o tempo todo, né? E o Chico Xavier dizia uma coisa que parece até meio grotesca vindo dele, mas ele tinha umas tiradas assim, engraçadas também, né? Ele dizia que a prece de uma mãe arromba as portas dos céus. De maneira engraçada, né? Talvez essa característica do mineiro, que é assim, bem espontâneo. E aí, Emmanuel finaliza dizendo o seguinte, na mensagem dele. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade. Não é da mãe, da maternidade, que todos podemos exercer, ok? Na Terra. Recordando que o Todo-Poderoso, Deus, quando se dignou a enviar ao mundo o mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, Jesus, chamou um coração de mulher. Em Maria Santíssima, e através de suas mãos devotadas à humanidade, e ao bem, e à renunciação, e ao sacrifício, ela materializou para nós o coração divino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, como na profecia, à luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Nosso guia e modelo, né? Então, qual mãe que não espera senão o melhor do filho e para o filho? Né? Quando a gente pensa assim, Jesus não prescindiu dessa figura
de mãe para ver o mundo, ele não precisava, né? E ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor, quando é anunciado para ela, né? Ela humildemente se coloca aos pés do Senhor. Então, por exemplo, hoje, uma mãe que engravida, ela não sabe quem será esse filho, né? E nós precisamos ser esse Jesus para essas mães. Nós precisamos realmente nos espelhar no modelo que Deus nos deu, né? E Maria é a meta, é o alvo no sentido dessa maternidade, de exercer essas características da maternidade, né? Lembrando que lá no Alcorão, Maria é considerada uma das principais personagens, uma das 4 mulheres perfeitas que existiu, né? 2 eram a esposa e a filha de Maomé, do Mohammed, e uma outra, uma faraó. E Maria era essa 4ª. Lá no Alcorão se fala Jesus, filho de Maria. Maria é a referência, desculpa. Né? Quando no Novo Testamento é o contrário. Cada um tem o seu papel, né? Então, a nossa Ana Chaves, que vocês devem estar até já esquecidos dela, né? Do Dia das Mães, ela diz uma coisa muito significativa. Ela fala, tu, com a mulher, tu fostes, és e serás, ou serás mãe. E aí a gente pode dizer que isso se amplia para qualquer ser, não só para a mulher. Em ti, a aurora desagrilhoada, estão o reino, o poder e a glória. E a gente lembra das palavras de Jesus, vós sois deuses, pode fazer isso que eu faço e muito mais, né? O que dizer de uma cocriação com Deus, né? De trazer a vida no ventre, né? Então, a mensagem que fica, quando a gente amplia esse sentido de mãe, que aí sai da esfera até da mulher, é que todos nós, principalmente nesse momento grave de transição, de pandemia da Covid-19, sejamos mais mães, sejamos mais ternos, mais doces, mais fraternos, né? O mundo está precisando de mais mães, desse ministério da maternidade, que traz o quê? O contraponto. O sentimento, a ternura, o amor, o afeto, equilibrando, né, com o raciocínio e com a intelectualidade. Lembrando que sempre o sentimento e o amor vai sobrepor a questão racional e a questão intelectual, né? Como diz Paulo de Tarso, se eu não tiver o amor, eu nada serei, né? Então, Ana Chaves diz assim, dá-te o teu cravo branco no Dia das Mães, mas dar no Dia das Mães o cravo branco, o que representa esse cravo branco? Representa a pureza, a simplicidade da gente poder dispensar as coisas materiais, os presentes, ou pelo menos não dar só isso, mas dar o principal. Quando a gente se liga muito nas coisas materiais, no supérfluo, é porque a gente não está com o importante dentro da gente. A gente não está dando o importante, aí a gente quer dar o supérfluo, né? Então, é esse símbolo que traz esse cravo branco, né? Aí, representando um telefonema, uma mensagem, uma companhia, uma comidinha que você manda, um cuidado, né? Uma flor, que isso não sobreponha, que as coisas materiais não sobreponham, como a mensagem que traz do Dia das Mães, né? Da indignação que ela sentiu, mas que sempre o amor esteja em primeiro lugar, né? Mesmo aquelas que estão distantes, porque Deus colocou um anjo da guarda para a gente, invisível, nosso guia espiritual, e colocou um visível, que é a mãe. É o nosso anjo da guarda também, né? Então, porque a mãezinha talvez não esteja presente fisicamente, não quer dizer que ela não está conosco. Nós não temos um anjo da guarda, que também não vemos, a maioria de nós, pelo menos, né? Que não somos médios ostensivos. Tem graus diferentes de mediunidade, a maioria não é ostensiva, mas nós podemos até sentir se fizermos um esforço. E aqueles que não têm uma mãe convencional, uma mãe dentro do padrão, daquele que se
se espera em termos de afetividade, digamos assim, né? Para essas mães fica a gratidão, porque a dívida com elas ainda é muito grande, mesmo que elas não tenham conseguido nessa encarnação cumprir com os deveres, as obrigações de mãe, né? Porque nos deu o direito de nascer, permitiu o direito, a oportunidade de ter vivido isso tudo que nós vivemos até agora e de continuar vivendo, né? Nessa reencarnação que nós sabemos que na Terra, que é a escola, hospital, reencarnados nós evoluímos mais rapidamente do que na esfera espiritual, na condição que nós estamos, mesmo sabendo que na esfera espiritual também aprendemos. Também temos experiências, também estamos nos preparando para o retorno, para a Terra, para continuar o nosso aprendizado, né? Então, fica essa gratidão, e a gente, quando lembra dos 10 mandamentos, nós podemos lembrar que quando chega, eles são divididos, e a partir do honrar pai e mãe é que eles deixam de ser o não. E honrar pai e mãe para ter a vida eterna, né? A vida longa, como Jesus disse naquele tempo para aquelas pessoas que entendiam como se fosse uma vida física realmente mais alongada, né? Jesus falava dentro da possibilidade deles. Mas por quê? Por que tão importante esse honrar pai e honrar mãe, né? Essa aliança com Deus, essa confiança que Deus colocou nesses seres, na mãe, no pai, e muitas vezes se aceita trazer um filho que não tem afinidade, se aceita a missão de encaminhar esse filho, mesmo que ele não faça parte da sua família espiritual. É quando alguns espíritos, algumas famílias aceitam receber aquele espírito mais necessitado, que está um pouquinho atrás nessa caminhada, que vai precisar de um apoio grande. Então, esses espíritos, por devotamento, por conta da cristandade deles mesmo, aceitam receber esse espírito. Então, é uma abnegação, né? Essa cocriação não é à toa. Então, esse papel de mãe é realmente o amor que a gente conhece mais próximo do amor de Deus, como diz, de fato, mais abnegado, aquele que renuncia, né? Renunciar e abnegar é para espírito nobre. Então, a mãe, ela, como ainda um espírito no caminho, encarnada, ela começa já a se comportar, a exercitar características que dizem respeito a espíritos nobres, que é a abnegação e renúncia, porque é o que mais a mãe faz durante a sua vida, né? É fazer essas concessões em prol do filho e dos filhos de toda a humanidade. Então, aqui, gente, eu quero deixar o meu reconhecimento, quero deixar minha admiração pelas mães, né? Dar parabéns às mães que estão aqui conosco, devem ter muitas, que Deus abençoe, né? Jesus, essa caminhada, essa oportunidade, e aos homens que estiveram aqui em companhia, né, da gente. Que bom, obrigada pela companhia, né, por estar junto, por estar escutando, porque vai sensibilizando. Nessa questão, é uma questão de todos nós, é um ministério, a maternidade é um ministério, é o exercício da fraternidade, do amor, da ternura, porque tem que vir, porque já adquirimos muito a questão da intelectualidade, né? Somos muito avançados já intelectualmente, nas questões tecnológicas, a gente vê também. Então, precisamos de mães, precisamos de ternura, precisamos de amor, para continuar seguindo nessa transição forte, fortalecidos, esperançosos. Muito obrigada, vou chamar meu amigo Emanuel para dar seguimento, finalizar a live. Obrigada, viu, meu amor, pela oportunidade. Foi lindo. Foi lindo, como sempre. Gratidão. Nós só temos que agradecer. Eu costumo falar o seguinte, quando eu fiz o convite, eu fiquei, quem eu chamo? Eu
pensei naquilo, não vou chamar alguém que já é mãe. Mas, Cris, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem, se você ainda não é nessa encarnação, mãe, passou pela experiência da maternidade, mas você tem, assim, a carga da maternidade. É como você está falando, a maternidade é um sentimento, né, que sublima só essa questão material mesmo, de dizer, é uma mãe porque, né, teve um filho, enfim. Porque você tem um espírito muito amoroso, é, muitas vezes, né, não é assim, é um segredo nosso, claro, mas já passei por momentos de aflição e eu falei com o Cris fez uma escutatória comigo, né, me ouviu, também me auxiliou, ela tem esse jeito muito amoroso, e a gente só tem que agradecer, Cris, mais uma vez, particularmente por você ser essa grande amiga, né, e amplamente por você estar sempre ajudando, né, na divulgação da doutrina com essas palestras. Tá certo? Obrigada, Manuzinho. Eu não sou mãe, não tive a oportunidade, a honra de ser mãe nessa encarnação. Eu sou só tia de um cachorro. Tia, não sou nem meu. Ele é da minha irmã e fica comigo. Então, eu sou uma tia coruja, mas a gente vai se juntando nessa família, né? Como a gente aqui que tem uma afinidade danada, a gente sabe disso, né, Manuzinho? Ninguém sabe na outra encarnação, né? Já fomos mãe e filho. Pode ter sido, que a gente tem essa ligação, né? Com certeza. Mas a gente vai chamar aqui para fazer a prece final nossa amiga Maria do Carmo, que nessa encarnação passou pela experiência da maternidade. Então a gente vai chamar ela, ó, ela aí com a gente. Uma representante agora legítima. É isso, Maria. Pode fazer nosso encerramento, tá certo? Antes de Maria encerrar, fazer a prece de encerramento, só lembrando mais uma vez da campanha do Espalhando Amor, né? E que próximo domingo, a nossa live, no próximo domingo, mesmo horário às 19 horas, vai ser com a nossa irmã Rosângela Souza, é lá do GEAP. Ela vai falar sobre espiritismo, mulher e sociedade. É um tema bem atual, ela vai trazer questões bem atuais da sociedade, e é uma pessoa maravilhosa, não é assim conhecida porque ela guarda esse talento, eu que chamo ela direto, né, para ela começar a botar esse talento da oratória em prática, mas vai ser um momento muito bom. E nós vamos agora pedir para Maria fazer a prece. Pode falar, tá, Maria? Fale alguma coisa se quiser e faça a prece. Não, olha só, eu só queria falar que a sala hoje está festiva, né? A presença aí de Cris, maravilhosa. É, a presença de todos os participantes, né? As mães aqui, se não forem mães, mas são filhas, têm suas mamães, né? Isso é muito bom. E eu tenho a experiência da maternidade, sim, e eu quero voltar como mãe na próxima reencarnação também. Mas ao invés de um filho só, eu quero ter 2 ou 3 no máximo. Mas isso aí é depois. Então vamos orar, vamos pedir a Jesus, agradecer a Jesus por esse momento tão sublime, não é? Por esse encontro maravilhoso. Então, vamos nos conectar com o nosso mestre querido. Mestre divino, amigo de todas as horas. Que a tua paz, mestre, esteja presente em nossos corações. Que ela se faça presente sempre no nosso planeta Terra. Que estamos passando por momentos tão turbulentos, tão difíceis. Não apenas pela pandemia, mas por tantos acontecimentos que vêm sucedendo e que nos trazem angústia, aflição, preocupação. Mas precisamos lembrar da tua palavra, mestre, quando nos disseste, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Um ser sublime como és, nós só temos a te agradecer por tua divindade, por teu amor, por tua piedade, por tua misericórdia. Fica sempre conosco, mestre.
e nos oportuniza momentos maravilhosos de aprendizagem, como foi este desta noite. Que a tua paz, que o teu amor nos abençoe a todos e abençoe em especial as mães e mais especial ainda as mães que perderam, entre aspas, seus filhos, estão neste dia com tanta dor no coração, na sua alma, que elas possam receber a tua paz, mestre amigo, nosso divino irmão. Fica conosco, mestre. E a nossa palavra é gratidão, sempre, sempre gratidão por teu amor em nossas vidas. Que assim seja. E é isso, Obrigada, gente. Cris. Obrigada a todos. Obrigada, Manu. Obrigada. Um bom início de semana, pessoal. Muita paz e até domingo. Assim seja.